Desastres naturais. Distribuição Sinapse. Os Alpes são a cadeia de montanhas mais nova e mais espetacular da Europa. Foram formados há apenas 50 milhões de anos. Não é tempo bastante para os picos de 3.000 metros de altura terem sido arredondados pela erosão. É uma paisagem abrupta, escarpada, sobre a qual as pessoas sempre nutriram sentimentos misturados. Os Alpes podem ser tanto assustadores quanto belos ao mesmo tempo. Galtur é um vilarejo no vale de Paznaun, na região de Tirol, na Áustria. Em fevereiro, pode fazer dias seguidos de tempo calmo, com sol, quando uma gigantesca área de alta pressão se instala nos Alpes, mantendo as tempestades de inverno na Bahia. Transforma Galtur e seus arredores num cartão postal. E também os negócios prosperam. Mas houve um dia, em fevereiro de 1999, em que tudo foi muito diferente. Foi um dia que o povoado jamais esquecerá. Avalanche. Aquele fevereiro estava bem diferente do mês usual na área. Trouxe uma sequência de climas inédita para Galtur. Fevereiro de 1999 foi um mês muito difícil em termos de tempo. O inverno havia começado normalmente em dezembro e em janeiro. Tivemos temperaturas normais e, de fato, relativamente pouca neve em comparação a outros invernos. E então, no fim de janeiro, começou a nevar fortemente pela primeira vez. Não houve melhora alguma no tempo. Só uma área de baixa pressão atrás da outra e nada de tempo bom. Durante as 3 últimas semanas de fevereiro, caiu mais que o dobro de neve previsto para todo o inverno no hemisfério norte, de dezembro a abril. Os processos dentro da massa de neve que levaram à avalanche vinham sendo forçados até o limite. Uma causa frequente da avalanche é a queda de um monte de neve nova em cima de uma camada antiga. A massa não pode mais suportar o próprio peso, e o pó de neve é lançado morro abaixo. Nos dias anteriores à avalanche de Galtur, os efeitos da interminável nevasca foram agravados pelo vento. O vento pode acumular toneladas de neve num espaço muito curto de tempo, aumentando a densidade da massa. Jörg Roimada é engenheiro especializado em avalanches. O manto da neve ali, onde a avalanche começou, ficou cada vez mais grosso. A temperatura estava relativamente baixa e sopravam ventos fortes do noroeste. Os ventos vêm de Arlberg, ao noroeste do vale. Estes ventos fortes, combinados com as temperaturas baixas, significam que enormes quantidades de neve foram depositadas sem escape. Normalmente, elas são liberadas em um dia ou 2, mas desta vez, uma semana depois, ocorreu a primeira avalanche. E pouco antes das 4 da manhã, a massa que vinha crescendo há 7 dias cedeu. Em alguns lugares, a frente da avalanche chega a 50 metros de altura.
A velocidades de até 200 km por hora, ela atingiu partes do vilarejo previamente classificadas como seguras. O médico de plantão na clínica de Galtur, quando tudo aconteceu, era Friedrich Streidel. A princípio, era quase inacreditável. Eu lembro que começou quando passei pela frente da igreja. Eu estava andando na neve ao nível das janelas do primeiro andar das casas. Não dava para reconhecer o lugar. Ainda havia uma tempestade ruim, fazia muito frio e não dava para ver muita coisa. De certa forma, não achei ameaçadora. Eu tinha um trabalho a fazer e sabia o que tinha de ser feito. A avalanche aconteceu no auge da temporada de esqui, soterrando turistas, residentes e trabalhadores temporários do vilarejo. As pessoas que conseguimos descobrir primeiro tiveram grande chance de sobrevivência, e muitas pessoas ainda estavam conscientes ou recuperaram rapidamente a consciência. Mas a avalanche era tão volumosa que não conseguíamos começar a recuperar as pessoas de todos os lugares que ela atingiu. Após 45 minutos, as únicas pessoas que sobrevivem a uma avalanche são aquelas que podem respirar pela boca. Se suas bocas ainda estiverem cheias de neve, ou se a pressão da neve no peito for grande a ponto de impossibilitar a respiração, a maioria das vítimas de uma avalanche morre de asfixia. Você espera avalanches, mas num lugar como Galtur, você não espera que avalanches atinjam direto o vilarejo, tão perto da igreja. Foi surpreendente e chocante ver lugares que, historicamente, por séculos, foram considerados seguros, de repente atingidos por uma avalanche. Perdi a minha mãe e a minha nora. Perdemos pessoas do lugar, adultos, crianças e, claro, muitos turistas que estavam em Galtur no momento. A ajuda de fora do vilarejo só chegou 3 dias depois, por causa da baixa visibilidade e do fato de mais avalanches terem bloqueado as vias de acesso. A reação dos médicos, hospitais, equipes de resgate e dos militares foi impressionante, mas apesar disso, 31 pessoas perderam suas vidas. Nos dias de hoje, não é possível reconhecer qualquer sinal dos temerosos eventos de fevereiro de 1999. Mas houve mudanças consideráveis na aparência de Galtur. Não só as áreas danificadas foram reconstruídas, como muitas obras foram realizadas, baseadas nas lições aprendidas com a avalanche. As prévias medidas de proteção não foram suficientes. Novas ideias foram introduzidas. Nosso plano de zona perigosa, um plano que mostra as áreas de perigo e é a base para o planejamento ambiental, não considerou a possibilidade de uma avalanche se deslocar tanto. Por isso, no mesmo ano, em 1999, demos início a um projeto de proteção contra avalanches, composto de vários projetos. Um que concluímos em 1999 foi a construção de 2 muros de proteção no vale que estamos agora. Os novos muros foram colocados de tal forma que, se houvesse outra avalanche muito pior do que a de 1999, a massa de neve seria detida nos trilhos. Por maior precaução, as novas construções que substituíram as arruinadas durante o desastre foram feitas segundo padrões mais rígidos. No mesmo ano, começamos a construir as barreiras de neve lá em cima, aquelas estruturas de aço. Elas estabilizam a neve de forma que uma avalanche não consegue romper. As árvores também sempre ajudaram a estabilizar a neve e a proteger as edificações. Na paisagem de fazenda tradicional, as casas eram em geral construídas com um bloco de tamanho considerável, em direção ao topo da encosta para frear uma avalanche.
Outra parte do novo projeto de proteção é o replantio das encostas, onde as árvores foram removidas. Um outro aspecto do projeto leva em conta o fato de que a operação de resgate foi dificultada pelos montes de neve nas estradas de acesso. Agora, as seções mais vulneráveis da estrada estão sendo redirecionadas através de túneis ou cobertas por abrigos contra a neve. Mas para a própria Galtour, a parte mais simbólica do projeto de proteção é esta construção. Exatamente no local onde a avalanche desabou, no coração do vilarejo. Será um centro de exposição de todos os aspectos do ambiente montanhesco de Galtour. Sua característica mais importante é a resistência. Ele foi feito para suportar a força de uma avalanche com o dobro do impacto daquela de 1999. A própria edificação forma uma barreira. Manfred Lorenz é o diretor. Lawinenschutz mit Gebäude zu machen ist eine sehr alte Tradition. Proteger uma construção de avalanches é uma tradição muito antiga. Existe em Galtour desde o século XVI. Originariamente, a casa era construída e depois a barreira contra a avalanche era construída na casa, com pedra ou o que fosse. Por isso, a ideia básica não é nova. A novidade é que não fizemos apenas uma barreira de pedra. A própria barreira pode ser uma edificação. Em princípio, os novos projetos de segurança existem para salvar vidas no futuro. Mas também são uma forma de cuidar para que a economia de Galtour se mantenha, o que na maior parte do tempo significa o esqui e tudo relacionado ao esporte geram dinheiro, empregos e oportunidades. O esqui sustenta todo tipo de atividades e indústrias, roupas, equipamentos, tecnologia e transporte. Os residentes estão totalmente cercados por turismo de inverno, por seus hotéis, suas lojas, seus restaurantes, suas escolas de esqui e muito mais. Apenas 4 anos depois da avalanche, o número de visitantes voltou ao normal. Não é segredo que a principal razão das pessoas voltarem é a confiança nas novas medidas de proteção e o reconhecimento de que os habitantes de Galtour são objetivos e honestos acerca de um risco sempre presente no meio em que vivem. Fizemos tudo o que podíamos até agora, mas ainda não acabamos. Estamos pondo mais barreiras lá em cima, e a construção acabou de começar. Todo ano vamos construir mais um pouco. E mesmo quando pudermos dizer que fizemos todo o possível, ainda haverá um certo risco. E temos de aceitar o fato. Não devemos fazer disso um segredo, dizer às pessoas que estão totalmente seguras. Não existe 100% de segurança em lugar algum no mundo.